Me obrigaram a me casar com o diretor cadeirante. 3 meses depois, o enjoo da gravidez começou de repente. Suspeitaram que eu tinha traído meu marido e a família dele já estava pronta para me expulsar de casa, quando de repente ele se levantou da cadeira de rodas e disse: quero ver quem vai ousar tocar na minha esposa e no meu filho. Nasci e cresci num vilarejo isolado na Serra da Mantiqueira, onde a neblina passeia pelos morros o ano inteiro e o cheiro de ervas medicinais entra em cada casa como se fosse parte da madeira, da pedra e da vida. Desde muito pequena, eu acompanhava meu avô mata adentro para colher raízes, folhas e flores. Meu avô era conhecido em toda a região como um curandeiro respeitado. Todos os segredos da nossa linhagem, os conhecimentos sobre ervas, ungüentos e pontos do corpo humano, ele me transmitiu com paciência e rigor. Eu achava que minha vida seguiria tranquila entre cestos de palha, infusões e trilhas úmidas da serra, mas a desgraça chegou exatamente no ano em que completei 25 anos. Meu pai, que anos antes tinha ido embora para a cidade grande e quase se esquecido de mim, mandou de repente um carro me buscar no vilarejo. Minha mãe havia morrido cedo. Depois disso, ele se casou de novo, construiu seu negócio em São Paulo e levou com ele a filha da nova esposa Samira. Em todos aqueles anos, ele só tinha aparecido para me visitar algumas poucas vezes. Desta vez, quando voltou, estava abatido, envelhecido e com o rosto cavado pelo desespero. Mal entrou em casa, segurou minha mão com força e com voz quase suplicante. Disse que a empresa dele estava afundada em dívidas, devendo 100 milhões de reais ao banco e que a falência batia à porta. Segundo ele, havia apenas uma saída. Uma das maiores incorporadoras da capital concordara em injetar exatamente o valor necessário para quitar o empréstimo, mas com uma única condição: ele teria de casar a filha com o filho mais novo da família deles. Esse homem se chamava Kael. Kael ocupava o cargo de diretor executivo adjunto da corporação, mas 2 anos antes havia sofrido um acidente gravíssimo. Como consequência, perdera os movimentos das pernas e passara a depender de uma cadeira de rodas para tudo. Os comentários maldosos ainda sussurravam pelos cantos que ele também havia perdido a capacidade de ter filhos. Inicialmente, esse casamento estava destinado a Samira, mas assim que ela soube do estado de Kael, fez um escândalo e recusou na hora. Muito maquiada, com os braços cruzados no meio da minha casa, simples, ela falou com desprezo: Líria, você vai apodrecer nessa serra e nunca vai ter futuro nenhum. Sim, ele é cadeirante, mas a família dele nada em dinheiro. Se você virar nora deles, vai viver no luxo. Papai está desesperado. Como filha mais velha, você tem obrigação de cumprir seu dever. Eu ainda sou jovem, tenho a vida inteira pela frente. Não vou enterrar minha juventude ao lado de um inválido. Depois de ouvir aquilo, virei o rosto para meu pai. Ele evitou meu olhar, baixou a cabeça e soltou apenas um suspiro pesado. Naquele instante, perguntei a mim mesma se para ele eu era realmente sua filha ou apenas uma mercadoria de troca, um pagamento conveniente para salvar a família a qual ele dedicara toda a devoção. Mas pensando no pouco que ainda restava do vínculo entre nós no esforço de uma vida inteira, que ele dizia estar prestes a perder, fechei os olhos e concordei. Aceitei assinar a certidão de casamento em troca dos 100 milhões de reais que salvariam a empresa do meu pai. No dia do casamento eu não usei vestido pomposo, nem houve festa barulhenta. Do lado do noivo veio apenas um carro de luxo que me buscou em silêncio. A bagagem que levei para a casa do meu marido não consistia em joias nem roupas caras, mas em uma única mala grande de lona, cheia de raízes, ervas medicinais e o estojo de acupuntura que herdara do meu avô. Foi com essa mala que entrei numa mansão imensa no coração do Morumbi, começando uma vida nova e totalmente estranha para mim. A mansão da família de Kael era enorme e fria. No meu primeiro dia como nora, conheci oficialmente o homem que agora era meu marido. Kael estava sentado em sua cadeira de rodas diante da janela. As costas dele transmitiam solidão e afastamento, e seu rosto bonito e de traços fortes revelava uma vigilância extrema no olhar. Ele deslizou os olhos pela minha roupa simples e disse em voz neutra, sem emoção: Você está aqui por causa dos 100 milhões. Então apenas cumpra suas obrigações. Somos estranhos um para o outro. Não espere de mim sentimentos nem piedade. Eu apenas assenti. Não esperava nada daquele casamento por interesse. Em silêncio arrumei minhas coisas num canto do quarto e comecei a limpar e reorganizar o espaço.
Retirei objetos decorativos pesados e exagerados para deixar mais área livre para a cadeira de rodas circular. Kael observou tudo sem dizer nada e depois voltou o rosto para a janela. No fim da tarde, a empregada levou para o quarto uma bacia com decocção de ervas para um escalda-pés. Disse que era um tratamento fisioterapêutico prescrito pelo médico para impedir a atrofia muscular do jovem patrão. Esperei ela sair e me aproximei da bacia fumegante. Meu olfato treinado desde a infância percebeu imediatamente que havia algo errado. O cheiro de artemísia, canela e cártamo estava ali, mas escondido entre eles havia um aroma amargo penetrante e dolorosamente familiar. Enfiei a mão na mistura para examinar melhor. Entre as ervas picadas havia algumas fatias de raiz acinzentada. Era a raiz de acônito, uma planta venenosa que também cresce em certas áreas serranas do Brasil. Na dose correta pode aliviar dores, mas usada regularmente por via externa, afeta o sistema nervoso periférico e faz a parte do corpo em contato com ela perder sensibilidade pouco a pouco até de forma irreversível. Kael percebeu que eu encarava o fundo da bacia, franziu a testa e perguntou: "O que você está fazendo?" Joguei as fatias de volta na água e o encarei. Disse com clareza, pausando cada palavra, que havia algo errado naquele banho e que alguém estava acrescentando uma planta venenosa para garantir que as pernas dele nunca mais se movessem. Kael ficou imóvel. O olhar dele se cravou em mim, tentando decidir se eu estava mentindo. Nos 2 anos anteriores, ele gastara fortunas com tratamento, consultara os melhores especialistas e não obtivera nenhuma melhora. E agora uma moça de um vilarejo remoto afirmava que o remédio dele estava sendo envenenado. A dúvida cintilou em seus olhos, mas ele me mandou parar de dizer absurdos. Eu sabia que ele não acreditaria tão facilmente em alguém que acabara de entrar na vida dele. Então tirei da minha mala uma folha seca, mergulhei na decocção e mostrei a ele. A folha, originalmente verde clara, escureceu quase de imediato ao contato com a água contaminada pelo acônito. Era um método antigo de detectar toxinas que meu avô tinha me ensinado. Depois expliquei com paciência as propriedades farmacológicas daquela raiz, o mecanismo pelo qual afetava feixes musculares e fibras nervosas nas pernas lesionadas dele. Ressaltei que se ele continuasse usando aquele banho por mais 6 meses, a parte inferior do corpo não ficaria apenas paralisada, mas praticamente morta. Kael segurava a folha escurecida enquanto veias pulsavam em sua testa. A raiva e a frieza calculista do homem de negócios o ajudaram a controlar a emoção rapidamente. Ele então perguntou o que eu queria em troca de lhe contar tudo aquilo. Aproximei-me da cadeira de rodas e respondi com firmeza: "Quero fazer um acordo. Eu vou tratar você com a receita secreta da minha família. Me dê exatamente 3 meses. Se nesse período suas pernas não mostrarem sinais de recuperação, eu saio desta casa sem levar nada. Em troca, durante esses 3 meses, você vai me garantir paz. Ninguém da sua família vai me importunar, nem interferir no meu trabalho." Kael ficou muito tempo me olhando em silêncio. Talvez tentasse descobrir se eu tinha um plano escondido ou se desejava apenas sobreviver em paz àquele casamento. Por fim, assentiu. Chamou seu motorista particular e ordenou que, a partir daquele dia, comprasse pessoalmente todas as ervas da lista que eu daria, sem confiar esse serviço à empregada nem a qualquer outra pessoa da casa. Nosso acordo começou naquela mesma noite. Na manhã seguinte, houve um café da manhã coletivo. Todos os moradores da casa estavam reunidos. Assim que desci a escada, senti os olhares avaliadores pousarem sobre mim. Nádia, a esposa do irmão mais velho de Kael, estava sentada no sofá com as pernas cruzadas. Ela examinou meu conjunto simples de linho e, com um sorriso torto, disparou com ironia: "Nossa casa teve muita sorte de ganhar uma nora tão singela. Aposto que lá na sua roça você nem via maquiagem de perto. Dá para perceber no jeito de andar que está acostumada a subir morro, não a pisar em tapete de veludo." Não respondi. Apenas me sentei à mesa. Da cozinha saiu minha sogra, Dona Celina. Ela ouvira perfeitamente tudo o que Nádia dissera e seu rosto escureceu. Pousou a terrina sobre a mesa e repreendeu a nora mais velha em tom severo: "Líria é nora desta casa. A partir do momento em que cruzou esta porta, passou a ser família. A forma como ela se veste é problema dela. O importante é ser limpa e decente. Você é a nora mais velha, então dê o exemplo, em vez de dizer coisas vergonhosas." Nádia fez um bico e murmurou algo contrariado.
mas continuou me lançando olhares hostis. Eu olhei para Dona Celina e senti brotar no peito uma gratidão silenciosa. Desde que entrei naquela mansão, ela era a única pessoa que me tratara com um mínimo de respeito. Mas observando melhor seu rosto, notei olheiras fundas, palidez e uma respiração irregular. Eram sinais claros de insônia crônica e exaustão profunda, causada por preocupação excessiva. Depois do café da manhã voltei ao quarto, separei um pouco de artemisia, gengibre seco e angélica, aqueci tudo numa frigideira seca e depois costurei cuidadosamente numa pequena bolsa de tecido. À noite, quando Dona Celina estava na sala massageando as têmporas, desci com a bolsinha aquecida. Pedi permissão para aplicar calor na região do pescoço e dos ombros dela e massagear alguns pontos. Ela se surpreendeu, mas deixou. Encostei a bolsa morna na nuca dela e comecei a pressionar com o polegar pontos específicos, explicando com calma o efeito de cada um, como ajudavam na circulação e no fluxo de sangue para o cérebro. Em apenas 15 minutos, o rosto de Dona Celina suavizou, a dor de cabeça cedeu e a tensão saiu de seus ombros. Naquela noite ela dormiu profunda e continuamente até amanhecer pela primeira vez em muitos anos, sem remédio algum. Na manhã seguinte, ao me ver, segurou minha mão com um olhar de afeto genuinamente materno. A partir daí, sob a proteção da minha sogra e sustentada pelo acordo silencioso que fizera com Kael minha vida na mansão, ficou muito menos hostil. Durante o dia eu cuidava das tarefas domésticas e preparava pratos nutritivos para a família. À noite, quando a porta do quarto se fechava, eu começava o tratamento de Kael. Eu mesma lavava as ervas e fervia a decocção. O vapor tinha um cheiro forte, amargo, porém reconfortante. Colocava a bacia diante das pernas dele, pedia que verificasse a temperatura, e então, quando os pés imóveis mergulhavam no líquido, eu me ajoelhava e começava a massagem. Massagear um corpo paralisado é muito mais difícil do que tratar um corpo saudável. Eu precisava fazer um esforço enorme para alcançar músculos profundos que já começavam a atrofiar. Deslizava os dedos ao longo dos caminhos nervosos desde a coxa até o calcanhar. O suor escorria pelo meu rosto e ensopava minhas costas. As mãos ardiam de cansaço, mas eu não parava sequer por um segundo. Nos primeiros dias, Kael permaneceu frio. Ficava sentado lendo documentos e mal prestava atenção ao que eu fazia aos pés dele. Aos poucos, porém, meu cuidado e minha persistência começaram a atravessar a armadura dele. Ele passou a servir para mim um copo de água morna e colocá-lo sobre a mesa. Às vezes, ao me ver respirando com dificuldade, dizia que eu deveria descansar um pouco. Esses pequenos gestos reduziram a distância entre nós. Continuei com insistência os banhos medicinais e as massagens por mais de 2 meses, até que certa noite, quando pressionei com força um ponto na sola do pé dele, Kael se sobressaltou de repente. Franziu a testa e a pasta de documentos caiu de sua mão. Disse que acabara de sentir uma dor aguda. Ergui a cabeça com o coração disparado e pressionei outro ponto na panturrilha. Kael deixou escapar um gemido baixo. O rosto dele se contraiu de dor. Lágrimas de alegria encheram meus olhos. A dor era o sinal mais precioso de todos. Significava que o sistema nervoso periférico começava a se reconectar e recuperar o diálogo com o cérebro. O remédio do meu avô estava funcionando. Kael abaixou o olhar para minhas mãos ásperas de tanto colher ervas. Pela primeira vez não havia frieza em seus olhos, mas uma emoção profunda e contida. O tempo passou depressa. 3 meses se completaram desde que eu me tornara nora naquela casa. No fim de semana, a família realizaria seu jantar mensal tradicional. Parentes espalhados por São Paulo inteira vieram à mansão. Desde cedo, Dona Celina comandava a preparação da comida. Eu, de mangas arregaçadas, ajudava na cozinha e fazia alguns pratos que aprendera ainda no vilarejo. A atmosfera externa parecia calorosa e harmoniosa, mas por baixo dos olhares cruzados sempre havia cálculo e interesse. Pontualmente ao meio-dia, todos se reuniram em torno da grande mesa de jantar de madeira nobre. Kael estava ao meu lado em sua cadeira de rodas, calmo e silencioso como sempre. Seu irmão mais velho, Rafael, estava em treinamento no exterior, então Nádia compareceu sozinha. Mal se sentou, ela começou a observar tudo ao redor, avaliando os pratos e nos lançando seus olhares cortantes de costume. Dona Celina distribuía a comida aos tios e tias com um sorriso discreto. A empregada então trouxe um prato fumegante de peixe assado e o colocou no centro da mesa. Eu costumava gostar muito daquele prato,
Mas naquele dia, assim que ele tocou a mesa, o cheiro forte do peixe me atingiu em cheio. Meu estômago se contraiu. Cobri a boca com a mão tentando segurar o enjoo, porém o cheiro de peixe misturado ao óleo dos outros pratos se tornou insuportável. Afastei a cadeira bruscamente, pedi desculpas e saí correndo para o banheiro do segundo andar. Curvada sobre a pia, fui tomada por ânsias violentas. Tudo dentro de mim parecia querer sair, mas só vinha bile amarga. Minhas têmporas suavam. Abri a água fria e lavei o rosto para recuperar o controle. Ao encarar meu reflexo pálido no espelho, comecei a juntar os sinais. Naquele mês, minha menstruação já estava atrasada, havia quase 3 semanas. Nos últimos dias, eu vinha sentindo sono de mais fraqueza e uma sensibilidade estranha a odores. A ideia que atravessou minha mente me fez congelar. Eu estava grávida. Na mesma hora, lembrei do aniversário de Kael quase 2 meses antes. Naquele dia, ele bebera bastante por causa dos parceiros de negócios que apareciam sem parar para felicitá-lo. Eu também fora obrigada a tomar 2 taças de vinho e a cabeça ficara leve. Quando o ajudei a se deitar, o álcool e toda a tensão reprimida entre nós acabaram se rompendo de uma vez. Naquela noite, nós realmente nos tornamos marido e mulher. Eu sempre acreditara que, por causa da lesão na coluna, a função reprodutiva dele estivesse seriamente comprometida. Nunca imaginei que tudo pudesse acontecer em uma única noite. Do lado de fora, a voz estridente de Nádia rasgou o silêncio. Ela falava alto de propósito para todos ouvirem. Olhem só para a nossa Líria. Estávamos jantando em paz e ela saiu correndo para vomitar. Isso só pode ser enjoo de gravidez. Acho que a nossa nova norinha tem uma novidade para contar. As palavras de Nádia explodiram sobre a mesa como uma bomba. Dona Celina arregalou os olhos, tomados ao mesmo tempo por alegria e confusão. Começaram os cochichos. Todos naquela mesa conheciam o estado de saúde de Kael após o acidente. Minha gravidez naquele contexto era um choque absoluto. Saí do banheiro limpando a boca com um lenço ainda muito pálida. Dona Celina correu até mim, segurou minha mão e perguntou ansiosa: "Líria, como você está? Você está grávida. Fala comigo, minha filha." Olhei primeiro para ela, depois para Kael. Ele me fitava de forma intensa. No olhar dele havia surpresa e uma pergunta silenciosa. Sob a expectativa de todos, eu assenti de leve. "Sim, eu também tenho notado mudanças estranhas no meu corpo. Estou com atraso." Dona Celina se iluminou de felicidade, levou a mão ao peito e agradeceu a Deus ali mesmo. Mas a alegria dela durou pouco. Soaram palmas lentas e sarcásticas. "Nádia, meu Deus, que milagre extraordinário", disse ela com ironia cruel. "O Kael tem a parte inferior do corpo paralisada. Os médicos disseram que isso comprometeu seriamente a função reprodutiva dele. E agora a esposa aparece grávida. Essa é a piada do ano. Líria, você mal chegou nesta casa e já arrumou um filho fora do casamento para empurrar para o seu marido." A acusação me atingiu como um balde de água gelada. A atmosfera na sala de jantar congelou na hora. Os olhares que antes demonstravam alegria agora estavam cheios de suspeita, desprezo e desconfiança. Os parentes mais velhos pararam de comer e começaram a cochichar. Um tio bateu forte os hashes na mesa pedindo ordem, mas Nádia não parou. Empurrou a cadeira para trás, subiu apressada ao escritório e voltou minutos depois com uma pasta azul de documentos médicos nas mãos. Atirou-a sobre a mesa diante de todos. "Se não acreditam em mim, leiam vocês mesmos. Esse é o prontuário do Kael de 2 anos atrás de uma clínica internacional. O especialista estrangeiro escreveu claramente lesão medular com impacto irreversível sobre a função reprodutiva. Kael não pode ter filhos. Então, de quem é a criança que a Líria carrega?" Dona Celina pegou a pasta com as mãos trêmulas. Seu rosto empalideceu. Ela conhecia o estado do filho. A verdade impressa ali em tinta escura parecia ter-lhe roubado a voz. Quando olhou para mim, seus olhos estavam cheios de dor e desapontamento. Não queria acreditar que eu pudesse ter luz traído, mas a evidência médica parecia esmagadora. Fiquei imóvel, apertando tanto as mãos que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu entendia perfeitamente que Nádia estava usando aquela situação para me destruir. Ela agitava os braços e gritava para todos ouvirem: "Uma mulher vulgar que traz para esta casa o filho de outro homem e quer fazê-lo passar por herdeiro não merece ser nora da nossa família. Dona Celina, ligue agora mesmo para o pai dela e mande que venha buscar essa sem-vergonha." Mas Nádia não se limitou a querer me expulsar.
Com habilidade venenosa, ela desviou o ataque para Kael, ergueu o queixo e falou aos tios e tias, sem esconder a ambição e a culpa desse escândalo, é antes de tudo do próprio Kael. Ele é inválido, não se cura e ainda não consegue nem controlar a própria esposa. Um homem que não é capaz de manter a ordem nem dentro da família, não tem autoridade moral nem competência para continuar como diretor executivo adjunto. Proponho que convoquemos uma reunião extraordinária do Conselho na próxima semana, afastemos Kael do cargo e entreguemos o projeto do litoral a mim e ao meu marido. Vários parentes começaram a concordar com a cabeça. Muitos já desejavam redistribuir o poder dentro da corporação desde o acidente de Kael. E agora, diante de um motivo tão conveniente, apoiavam Nádia para derrubá-lo. Olhei para ela e vi em seus olhos uma ganância nua sem disfarce. Tudo o que ela fizera naquele almoço da humilhação pública à apresentação do prontuário tinha um único objetivo: tirar o poder do meu marido. Dei um passo à frente e fiquei frente a frente com ela. Ergui a cabeça e declarei com voz firme: Nádia, eu sou uma esposa fiel nesta casa e nunca fiz nada vergonhoso. A criança que carrego é sangue do Kael. Você me acusa com base apenas num laudo de 2 anos atrás. Isso não prova nada sobre o presente. Nádia caiu na gargalhada. O riso dela ecoou afiado pela sala. Apontou o dedo para mim, exibindo as unhas vermelhas. Você ainda ousa discutir. Um médico renomado já deu o veredito. Isso é incontestável. Vai dizer para todo mundo que suas poções fedorentas de mato curam até infertilidade. Que ridículo. Foi exatamente naquele momento, quando a tensão parecia prestes a explodir, que uma mão grande, quente e firme apertou a minha. Era Seil. Ele puxou minha mão delicadamente para trás da cadeira dele, colocando-se diante do ataque da família. O aperto transmitia uma calma absoluta. Kael não mostrou pânico nem ira diante das acusações de Nádia. Apenas percorreu a mesa com os olhos frios, detendo-se por fim no rosto satisfeito da cunhada. Então falou com uma voz calma, mas cheia da autoridade de um líder: Nádia, você terminou. Então agora é a minha vez. Minha esposa está grávida. Eu sou o marido dela e sei melhor do que qualquer pessoa de quem é essa criança. Vocês não precisam fazer suposições, muito menos você tem o direito de julgar a honra da minha esposa. Esse prontuário que você segura reflete meu estado de 2 anos atrás. Como meu corpo mudou de lá para cá, especialmente nos últimos meses, eu sei melhor do que ninguém. Para provar a inocência de Líria e acabar com as dúvidas de todos, amanhã de manhã, exijo que todos os tios e tias da família vão comigo e com ela ao melhor centro perinatal da cidade. Faremos uma avaliação completa diante de todos. Ele fez uma pequena pausa. O olhar se cravou em Nádia e a voz ficou mais dura. Mas tenho condições. Se amanhã os exames provarem que a criança no ventre de Líria não é minha, eu renuncio voluntariamente ao cargo de diretor executivo adjunto. Entrego toda a administração do projeto do litoral a Rafael e assino os papéis do divórcio, permitindo que Líria saia imediatamente desta casa. Ao ouvir a chance de assumir o gigantesco projeto litorâneo, os olhos de Nádia brilharam de cobiça. Convencida da própria vitória, respondeu sem hesitar: Ótimo, cumpra sua palavra. Todos aqui serão testemunhas. Kael sorriu de lado. Ainda não terminei. Se amanhã os exames de ultrassom e os demais resultados provarem que a criança é minha e que meu corpo está plenamente apto para a concepção, Nádia será responsabilizada pela calúnia de hoje e pela ofensa à honra da nossa família. Como punição, sua casa passará imediatamente o controle total da rede de resorts do Nordeste para mim. Além disso, você vai pedir desculpas publicamente a Líria diante de toda a família e sairá desta mansão. Aceita a aposta? Nádia vacilou por um segundo diante da segurança dele, mas ao lançar os olhos para o velho prontuário sobre a mesa, recuperou a confiança. Na cabeça dela, um homem paralisado jamais poderia recuperar milagrosamente a função reprodutiva. Bateu na mesa com a mão e declarou em voz alta: Tudo bem. Amanhã, às 9 da manhã, nos encontramos no hall do centro perinatal. Quero ver onde sua esposa preciosa vai esconder a cara. Kael não lhe concedeu nem mais um olhar. Apertou de leve minha mão e girou as rodas da cadeira em direção ao elevador. Pediu que eu fosse descansar e não me preocupasse com a louça. Enquanto eu observava suas costas naquela cadeira, senti uma calma estranha e profunda.
Em meio àquela tempestade, ele se tornara meu abrigo mais seguro. Às 9 horas da manhã seguinte, o hall do setor de luxo do hospital estava lotado de parentes da família de Kael. Tios, tias, primos, todos se reuniram para testemunhar a aposta histórica. Nádia, maquiada em excesso e usando um vestido vermelho chamativo como se estivesse indo a uma festa, andava de um lado para o outro com expressão triunfante. Cochichava com as tias e cada frase era lançada contra mim. Vamos ver como ela encara todo mundo quando a verdade aparecer. Uma roceira pobrezinha casa com um milionário, não sabe o próprio lugar e ainda aparece com um filho alheio. Eu me sentava ereta num banco ao lado da cadeira de rodas de Kael, fingindo não ouvir. A mão dele permanecia sobre a minha, às vezes dando leves batidinhas transmitindo calor e confiança. Depois de algum tempo, a enfermeira me chamou para a sala de ultrassom. Dona Celina e Nádia entraram comigo para ver tudo pessoalmente. Kael ficou do lado de fora com os homens da família. A médica já idosa aplicou gel frio em meu ventre e começou a mover o transdutor lentamente. A imagem no monitor em preto e branco estava nítida. A médica apontou para um pequeno ponto pulsando na tela e disse com voz profissional: "Parabéns à família. O feto está se desenvolvendo muito bem e está na posição correta. O tamanho corresponde à idade gestacional e o batimento cardíaco é forte." Ao ouvir aquilo, soltei o ar com alívio. Uma lágrima de felicidade escorreu pelo meu rosto. Dona Celina se aproximou da tela e tocou a imagem do neto com a mão trêmula, mas Nádia não demonstrou interesse algum por aquela vida minúscula. Cruzou os braços e torceu os lábios com desprezo. Então ela está grávida mesmo. Isso não responde à principal pergunta de quem eu continuo achando que essa criança não é do Kael. Não se apressem em comemorar. Vão acabar criando o neto de outro homem. Dona Celina se virou furiosa. Cale a boca. Estamos num hospital. Controle sua língua. Nádia bufou e saiu para o hall anunciando em voz alta para os parentes: "Pronto, ela está grávida de 6 semanas. Agora só falta provar que o Kael é infértil e tudo ficará claro. Exijo que ele faça imediatamente um exame de fertilidade." Os parentes mais velhos também começaram a exigir que Kael fosse examinado. A pressão invisível caiu sobre meus ombros. Eu tinha certeza de que a criança era dele, mas não sabia até que ponto sua recuperação já seria suficiente para satisfazer os padrões frios da medicina moderna. Apesar da pressão, Kael permaneceu absolutamente sereno. Em vez de se registrar para um novo exame, aproximou-se da recepção e pediu que a enfermeira chamasse o Dr. Estevão Valverde, chefe da andrologia, e seu médico responsável nos últimos 2 anos. Cerca de 10 minutos depois, o médico saiu apressado do consultório, trazendo uma pasta de documentos com carimbo vermelho do hospital. Ao ver todos reunidos, sorriu com polidez e cumprimentou a família. Kael apontou para a pasta e disse em voz alta: "Dr. Valverde, por favor leia para todos os presentes os resultados da minha avaliação geral e dos exames específicos que fiz há 2 semanas." Nádia deu um salto e caiu na gargalhada. "Como você é prevenido, hein? Se preparou antes para montar o teatrinho, doutor, leia em voz alta. Queremos saber o quão ruim continua a situação dele." O doutor abriu a pasta. Seu rosto ficou sério. Limpou a garganta e começou a ler para todos ouvirem. "A pedido do paciente Sr. Kael Montenegro de Alencar, realizamos uma avaliação completa das funções do organismo em meados do mês passado. Com base nos dados clínicos e laboratoriais, tenho o prazer de comunicar uma notícia extraordinariamente positiva. Os sinais do sistema nervoso periférico do Sr. Kael apresentam recuperação expressiva. A atrofia muscular foi interrompida e reflexos começaram a reaparecer nas pernas. Mais importante ainda, a lesão medular prévia não causou dano irreversível à função reprodutiva. Embora a recuperação total ainda demande tempo, a qualidade do sêmen no momento já está plenamente compatível com concepção natural. A criança que a senhora Líria carrega é sem dúvida filha biológica do Sr. Kael." As palavras do médico caíram no hall do hospital como um trovão. Todos ficaram paralisados de boca aberta. O lugar antes ruidoso mergulhou num silêncio tão profundo que se ouviam os passos das enfermeiras ao longe. Levei a mão à boca e lágrimas quentes romperam dos meus olhos. Eu sabia que meus banhos e a acupuntura estavam ajudando, mas não imaginara uma recuperação tão rápida e impressionante. Dona Celina começou a chorar. Abraçou Kael
e depois me puxou para um abraço apertado. Deus ouviu nossas preces. Meu filho está melhorando. Vamos ter um neto, Líria. Os tios e tias mudaram de tom num instante. Cercaram Kael com felicitações e passaram a me elogiar. Diziam que eu era o amuleto da família que trouxera sorte assim que entrei naquela casa e expulsara a doença e o azar. Só Nádia permaneceu imóvel. Seu rosto, antes vermelho, agora estava branco como papel. Os lábios tremiam e nenhuma palavra saía. Por fim balançou a cabeça em desespero. Isso é impossível. Deve ser erro do laboratório. Ou o Kael se juntou ao médico para falsificar os papéis. Ele passou 2 anos preso naquela cadeira. Como pode ter se recuperado de repente? Isso é absurdo. O Dr. Valverde enrijeceu o semblante e respondeu em tom de aço: a senhora está ofendendo minha honra profissional e a reputação de um dos hospitais mais respeitados do país. Todos os exames foram realizados sob protocolo rigoroso. As amostras estão armazenadas. Se a senhora duvida, pode pagar uma perícia internacional. Reafirmo: a criança no ventre da senhora Líria é filha biológica do senhor Kael. Dona Celina, tomada de raiva, avançou sobre Nádia e lhe deu uma bofetada sonora. O estalo ecoou pelo hall. Cale-se imediatamente. Você é a nora mais velha e tem um coração mesquinho. Desejou o mal ao irmão do seu marido para tomar poder e riqueza e ainda ousou manchar a honra da nossa nora diante de todos. A partir de hoje, prepare-se para entregar seus negócios e não volte a cruzar a porta da nossa casa. Nádia cambaleou, levando a mão ao rosto marcado, mas mesmo acuada continuou apontando para mim e gritando: mesmo que ele tenha melhorado, isso não prova que a criança é dele. Mulher adúltera sabe esconder a verdade. Ela fica o dia inteiro em casa. Quem garante que não traz amante enquanto todo mundo trabalha? Os parentes começaram a demonstrar repulsa pelo escândalo sem limites dela. Um tio a repreendeu duramente por estar causando confusão dentro do hospital. Respirei fundo, me endireitei e dei um passo à frente. Nádia, você insiste em me acusar de traição. Tem alguma prova? Se não tem, tudo o que diz é calúnia. Mas eu tenho indícios dos seus segredos. Ela congelou por um instante, então sorriu de forma provocadora. Que peça você vai encenar agora? Não estou encenando nada, respondi com calma. Desde o primeiro dia nesta casa, por hábito de curandeira, sou muito sensível a cheiros. No último mês, toda vez que você passa perto de mim, sinto o odor forte de gengibre e hortelã vindo da sua bolsa. Não é perfume. É o cheiro característico de adesivos contra enjoo usados por gestantes. Ao ouvir a palavra enjoo, Nádia estremeceu e cobriu a bolsa instintivamente com a mão. A expressão dela vacilou. Continuei golpeando a mentira dela com cada frase. Além disso, você vive dizendo que faz viagens urgentes para cidades vizinhas ou que vai a spas durante a semana, mas nunca leva bagagem de trabalho. Volta sempre exausta e seus movimentos são cuidadosos, não relaxados como os de alguém que passou o dia num spa. Somando todos esses sinais, afirmo que não sou a única grávida aqui. Você também está. O hall inteiro reagiu com espanto. Dona Celina se virou de súbito para Nádia e a examinou de cima a baixo. Gaguejando, ela tentou se defender. E daí, se eu estiver grávida, sou uma mulher casada. Isso é normal. Está tentando desviar a atenção. Eu sorri sem pressa. A sua gravidez seria realmente uma notícia alegre se não fosse por um detalhe. Seu marido Rafael está fora do país há exatos 4 meses e não voltou uma única vez. Como você explica a criança que cresce na sua barriga? Minha pergunta destruiu completamente a armadura arrogante dela. As pernas de Nádia tremeram e ela se apoiou numa cadeira de plástico para não cair. Os sussurros dos parentes agora eram todos dirigidos a ela. Foi então que, da extremidade do hall, uma voz masculina grave e carregada de fúria retumbou: responde, Nádia. De quem é a criança que você está esperando? Todos se viraram. Era Rafael, o irmão mais velho de Kael e marido de Nádia. Vestia um casaco amarrotado e carregava uma mala pequena. O rosto dele mostrava o cansaço de um voo longo e uma raiva extrema. Ao ver o marido surgir de repente, Nádia deixou a bolsa cair e ficou imóvel com a boca aberta de horror. Rafael, o que você está fazendo aqui? Você só ia voltar no mês que vem. Rafael avançou em passos largos. Os olhos estavam vermelhos de fúria. Kael, ainda sentado na cadeira, explicou com tranquilidade que uma semana antes recebera informações sobre a traição de Nádia.
Quis resolver tudo discretamente dentro da família e por isso comprou secretamente a passagem do irmão. Como o escândalo no hospital ultrapassara todos os limites, mandara o assistente buscar Rafael no aeroporto e trazê-lo direto para lá. Então Kael fez um gesto e o assistente entregou um tablet a Rafael. Na tela, havia uma série de fotografias nítidas obtidas por câmera oculta. Rafael folheou as imagens com as mãos tremendo. Nelas Nádia aparecia com roupas provocantes abraçada a um homem jovem e musculoso na entrada de um hotel caro no interior. Em outras, os dois se beijavam apaixonadamente no estacionamento. Kael contou o restante com a mesma voz plana e precisa: primeiro contratei um detetive para investigar o caso dos banhos envenenados. Todas as evidências indicaram que Nádia subornou a empregada para colocar acônito no meu tratamento, esperando me deixar definitivamente inválido. Durante a vigilância para reunir provas desse crime, o detetive flagrou também essas cenas. Eu pretendia esperar o seu retorno para resolver tudo em família a portas fechadas, mas hoje ela ultrapassou qualquer limite ao caluniar Líria diante de todos. Rafael cerrou os dentes. A humilhação de ser traído diante da família inteira pareceu arrancar dele o último fio de razão. Golpeou a tela do tablet com o punho e então se virou para Nádia. Sem dizer palavra, deu 2 tapas violentos no rosto dela. Você é uma desgraçada. Eu trabalhando no exterior, juntando dinheiro para o nosso futuro, e você em casa sustentando amante com o meu dinheiro, e ainda querendo trazer um bastardo para dentro da minha família. Some da minha frente. Nádia caiu no chão do hospital. Os cabelos se soltaram, a maquiagem escorreu junto com as lágrimas. Agarrou as pernas do marido, implorando perdão, jogando a culpa na solidão, e num momento de fraqueza, o caos tomou conta do lugar. Médicos e enfermeiros correram para apartar a confusão e pedir silêncio para não atrapalhar os outros pacientes. Um tio suspirou pesadamente e ordenou que todos voltassem para a mansão, onde o assunto seria resolvido longe dos olhos alheios. O comboio de carros da família deixou o hospital. O ambiente dentro dos veículos era sufocante. Ao retornarmos à mansão, todos se reuniram na grande sala. Dona Celina sentou-se no sofá central exausta, mas com os olhos afiados. Rafael ficou num canto segurando a cabeça. Nádia estava de joelhos no centro do cômodo, desgrenhada, com a maquiagem borrada misturada a suor e lágrimas, parecendo miserável. O conselho de família foi rápido. Diante das provas irrefutáveis, Rafael exigiu divórcio imediato. Os parentes mais velhos decidiram por unanimidade expulsar Nádia de casa, sem permitir que levasse nada do patrimônio da família. Além disso, Kael apresentou outra pasta de documentos reunidos pelo detetive. Descobriu-se que durante a ausência de Rafael, Nádia também falsificara relatórios financeiros e desviara uma grande quantia da rede de hotéis do grupo. Encurralada sem família, sem reputação e à beira de uma investigação criminal, Nádia finalmente desmoronou. O olhar enlouquecido dela percorreu a sala até parar em mim, que estava em silêncio atrás da cadeira de Kael. Na mente dela, eu era a culpada por toda a sua ruína. De repente, Nádia se lançou do chão com uma velocidade tão brusca que ninguém conseguiu reagir a tempo. Correu até a mesinha de centro, pegou uma tesoura de poda de aço que estava ali e, com os olhos cheios de ódio, avançou diretamente contra mim, gritando: "Morre! Foi tudo por sua causa. Eu perdi tudo, então você também não vai viver em paz." Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Dona Celina gritou horrorizada. Rafael e os tios correram para interceptar. Lá, mas já era tarde. Fiquei paralisada. Por instinto materno, abracei meu ventre para proteger a criança. E então, no exato instante em que a lâmina estava a menos de 1 metro de mim, Kael reagiu. Movido pelo impulso de proteger a esposa e o filho, apoiou as 2 mãos nos braços da cadeira, reuniu toda a força que suas pernas em recuperação conseguiam oferecer e se impulsionou com violência para a frente. A cadeira foi lançada para trás e o próprio Kael avançou sobre mim. Ele me alcançou, me envolveu com o corpo e me derrubou sobre o tapete espesso, desviando-me do golpe mortal. A tesoura cortou o ar, roçou a barra da minha blusa e se cravou no estofado do sofá. Kael me segurava com força no chão. As costas largas dele me cobriam por completo. Respirava pesado, mas não afrouxava os braços. "Líria, você está bem, não tenha medo. Eu estou aqui", sussurrou junto ao meu ouvido. A sala inteira mergulhou num silêncio absoluto. O ato de Kael saltando da cadeira para salvar a esposa
Deixou todos tão atordoados que pareciam ter esquecido até de respirar. Por mais de 2 anos, ele dependera totalmente da cadeira de rodas ou da ajuda alheia. Ninguém imaginava que ele fosse capaz de impulsionar o próprio corpo e se mover daquela forma. Só então Rafael e os tios despertaram do choque. Avançaram sobre Nádia, a imobilizaram no chão e arrancaram a tesoura de suas mãos. Um tio ajudou Kael a se levantar. Ele recusou voltar para a cadeira e pediu apenas apoio para se sentar no sofá mais próximo. Embora houvesse suor em sua testa e as pernas tremessem pelo esforço, a presença dominante do antigo executivo brilhante voltara inteira. Kael me examinou cuidadosamente para se certificar de que eu não tinha me ferido. Depois virou-se para a família e apontou para Nádia encolhida no chão. Segurança ordenou com voz fria: chamem imediatamente a polícia. Relatem tentativa de agressão armada com intenção de lesão grave. Entreguem também todo o dossiê de desvio de dinheiro e suborno para envenenamento. Há provas suficientes para uma condenação longa. Tudo dentro da lei, sem nenhuma complacência. Os seguranças entraram de imediato, ergueram Nádia, que já não oferecia resistência, e a conduziram para fora enquanto aguardavam a polícia. Rafael observava a esposa sendo levada com uma expressão de humilhação total. Sabia que a carreira e a reputação dele dentro da família tinham sido esmagadas por causa dela. Kael então se aproximou dele em passos lentos, porém firmes. Colocou a mão em seu ombro e disse com severidade justa: Rafael, o que aconteceu com sua esposa também envolve sua responsabilidade. Como marido, você não soube perceber o que estava acontecendo, permitiu que ela corrompesse a ordem da família e roubasse dinheiro da empresa. Você também precisa responder por isso. Na próxima semana, o RH publicará sua transferência para o cargo de diretor de filial em Manaus. Você precisa de tempo para recuperar suas capacidades de gestão e refletir sobre tudo. Rafael não ousou protestar. Apenas abaixou a cabeça e aceitou o castigo. Depois de resolver os assuntos internos, Kael voltou-se para os parentes mais velhos com respeito, mas firmeza. Declarou que a partir do dia seguinte retornaria oficialmente ao trabalho na sede da corporação e assumiria pessoalmente todos os grandes projetos inacabados. Todos assentiram. Ninguém era tolo o bastante para contrariar um líder talentoso, perspicaz e agora munido de provas sobre os erros de cada um. A crise familiar terminara. A posição do meu casamento estava finalmente consolidada. A notícia da rápida recuperação de Kael e do seu retorno ao comando da corporação se espalhou velozmente pelos círculos empresariais de São Paulo. As ações da empresa dispararam por várias sessões consecutivas. Dentro da casa, a atmosfera opressiva e sombria deu lugar à alegria e ao movimento. Dona Celina passava os dias supervisionando o preparo de alimentos saudáveis para mim. Embora Kael já conseguisse ficar em pé sozinho por curtos períodos, ainda precisava de tempo para recuperar completamente a força muscular. Todos os dias, depois de longas jornadas na empresa, ele voltava para casa e mergulhava pacientemente as pernas na bacia com a decocção de ervas da serra que eu preparava. Quando eu fazia a massagem, ele frequentemente pegava minhas mãos e acariciava com ternura os calos nas pontas dos meus dedos, com os olhos cheios de gratidão. Num sábado de manhã, um visitante especial chegou à mansão, o professor Aureliano Valverde, antigo diretor do Instituto Nacional de Medicina Integrativa, um especialista lendário e respeitadíssimo. A família de Kael era amiga dele. Havia muitos anos, e agora, ao ouvir falar da recuperação quase milagrosa de Kael, depois de uma lesão medular, ele veio pessoalmente avaliar seu estado. O professor Valverde era um homem de mais de 70 anos, com cabelos grisalhos, barba branca e postura ainda imponente. Tinha olhos agudos de quem enxergava além da superfície. Examinou com cuidado o pulso de Kael, testou reflexos nas pernas e, depois de uma avaliação detalhada, assentiu satisfeito. Pulso estável, circulação excelente, recuperação periférica impressionante. Kael, você realmente teve um anjo da guarda. O fato de conseguir voltar a se mover sozinho é um fenômeno raro até para a medicina. Kael sorriu com modéstia e apontou para mim, que preparava chá num canto da sala. Professor, esse milagre é mérito total da minha esposa. Foi ela quem me tratou com as receitas da família e acupuntura durante todos esses meses. Se não fosse por Líria, eu passaria o resto da vida na cadeira de rodas. O professor se virou para mim com surpresa. Olhou-me da cabeça aos pés com enorme gentileza, fez sinal para que eu me aproximasse
e perguntou em tom suave: "Moça com quem você aprendeu a curar? Poderia mostrar a este velho seus métodos e suas receitas? Recuperações de lesões medulares exigem conhecimento profundíssimo de farmacologia tradicional e canais energéticos." Assenti com educação. Depois de colocar a bandeja do chá sobre a mesa, subi ao quarto, abri minha velha mala de lona e tirei de lá um caderno gasto. Nele eu havia registrado com detalhes cada fórmula, cada dosagem, os esquemas de acupuntura e a evolução dos reflexos musculares de Kael desde o primeiro dia. Desci com o caderno e o entreguei ao professor com respeito. Ele colocou os óculos, virou a primeira página amarelada e começou a ler minha letra miúda e organizada. Folheava página após página. No começo, seus olhos demonstravam apenas curiosidade profissional, mas quanto mais avançava pela análise das propriedades das ervas e pelas combinações das fórmulas, mais o rosto dele se transformava. A mão que segurava o caderno começou a tremer. Tirou os óculos, aproximou as páginas dos olhos para enxergar melhor as linhas já desbotadas e então ergueu a cabeça. A voz dele tremia de emoção extrema. "Moça, esta caligrafia, esta combinação de ervas. Você é descendente do curandeiro Severino Montalvi, do povoado de Pedra Branca. Oigelai." Fazia décadas que ninguém mencionava aquele nome, nem o apelido do meu avô fora das montanhas. Assenti rapidamente, confirmando que meu avô era justamente o curandeiro Severino Montalvi. Ao ouvir isso, o professor Valverde encheu os olhos d'água. Levantou-se do sofá, ajeitou o paletó e, para o espanto de todos, inclinou-se profundamente diante de mim em sinal de respeito. Esse gesto do grande especialista fez todos na sala de Dona Celina, a Kael, se levantarem. Tentei confusa impedir a reverência. "Professor, por favor, não faça isso. Eu sou mais nova. Como posso aceitar uma homenagem dessas do senhor?" Ele segurou minha mão com força e contou com voz embargada uma história de 40 anos antes. Naquele tempo, era um médico recém-formado enviado à Mantiqueira para pesquisar e catalogar plantas medicinais raras. Em uma das expedições, perdeu-se na mata e foi picado por uma jararaca. O veneno se espalhou depressa e sua vida ficou por um fio. Foi meu avô que passava com um cesto de ervas quem o encontrou e levou para casa. Durante um mês inteiro, meu avô mascou ervas, aplicou em plastros, preparou infusões e o salvou da morte. Não apenas isso, também compartilhou generosamente com o jovem médico inúmeros segredos tradicionais que serviram de base para toda a carreira brilhante que ele construiria depois. O professor enxugou as lágrimas e então, virando-se para Dona Celina e Kael, falou com máxima solenidade: "A família de vocês recebeu uma bênção imensa ao acolher esta jovem em casa. Severino Montalvi foi um talento raríssimo no mundo da medicina popular. As fórmulas que ele deixou são patrimônio precioso. Líria, como herdeira direta e depositária de toda essa sabedoria, não apenas salvou as pernas de Kael. Ela é um tesouro vivo da medicina tradicional brasileira. Vocês devem valorizar lá e proteger. Lá, as palavras do respeitadíssimo professor tinham peso de ouro e ficaram gravadas para sempre na memória de todos os presentes. Um silêncio profundo tomou conta da sala, mas agora esse silêncio era de reverência, não de julgamento. Depois que o professor Valverde foi embora, a atmosfera na mansão mudou completamente. Não restou traço algum da antiga tensão ou das velhas implicâncias. Dona Celina veio até mim de olhos vermelhos, mas com o rosto iluminado de orgulho. Segurou minhas mãos e acariciou os calos dos quais Nádia zombara com tanta maldade. "Líria, me perdoe por não ter sabido cuidar de você como devia", disse com voz quebrada, porém sincera. "Eu achava que você era apenas uma moça doce e trabalhadora. Nunca imaginei que fosse tão talentosa e viesse de uma linhagem tão respeitada de curadores. Você não só carrega o sangue da nossa família no ventre, como salvou meu filho. A partir de hoje você é minha filha. Entrego a administração desta casa a você. Se algum parente ousar falar torto com você, eu o coloco para fora." Os parentes que ainda estavam hospedados no fim de semana também vieram me parabenizar. Um dos tios, que antes exigira com mais dureza que eu me submetesse a exames, agora sorria constrangido. Bateu no ombro de Kael e disse: "Você tem olho bom. Sua esposa é talentosa, íntegra e ainda vem de uma família tão respeitada." Eu a julguei mal por ouvir fofocas. "Me desculpe, Líria." Sorri com educação e respondi que dentro da família não se deveria alimentar rancores eternos.
A partir daquele dia, minha posição na família do meu marido mudou por completo. Ninguém mais me via como a moça vendida para pagar as dívidas do pai. Ninguém mais ousava cochichar sobre minha origem humilde. Todos passaram a me respeitar pelo meu verdadeiro talento e pelo coração puro de curandeira. Numa noite, quando estávamos sozinhos no quarto, Kael me abraçou por trás com delicadeza. As pernas dele já tinham recuperado sensibilidade suficiente para que ficasse alguns minutos de pé, apoiado numa bengala. Encostou o queixo no meu ombro e sussurrou as palavras mais quentes que eu já ouvira. Obrigado por ter entrado na minha vida escura. Obrigado pela sua paciência com um homem tão fechado quanto eu. O professor tinha razão. Você é um tesouro que o céu colocou no meu caminho. Eu prometo que pelo resto da vida vou proteger e amar você e nossos filhos. Eu me aninhei contra o peito dele, ouvindo o coração forte daquele homem a quem entregara minha vida. As tempestades familiares tinham enfim ficado para trás. Em seu lugar restaram entendimento e amor verdadeiro. O retorno triunfal de Kael ao mundo dos negócios provocou alvoroço no mercado imobiliário paulistano. A empresa de sua família não apenas superou a crise interna, como venceu licitações para vários grandes projetos de resorts no litoral brasileiro. O valor das ações subia rapidamente. Essas boas notícias também chegaram à minha família de origem. Certo fim de semana, enquanto eu podava rosas no jardim, a empregada veio correndo avisar que minha madrasta e Samira haviam chegado. Franzi a testa pressentindo problemas, mas mandei que fossem recebidas na sala. Kael, que lia jornal no sofá, ergueu os olhos e imediatamente endureceu a expressão. Minha madrasta e Samira entraram exibindo sorrisos falsos. A madrasta trazia uma grande cesta de frutas importadas e, assim que me viu, correu até mim segurando minhas mãos e fazendo perguntas como se fôssemos amigas íntimas desde sempre. Samira, usando um vestido justo de fenda alta, maquiagem impecável e passos insinuantes, passou por mim e foi diretamente até Kael. Com voz doce como mel, disse: Kael, fico tão feliz por você ter melhorado. Quando soube do seu acidente, chorei todas as noites. Na época eu queria muito me casar com você para cuidar de você, mas a Líria insistiu em ir no meu lugar e eu tive de ceder. Agora, vendo você em pé tão bonito e forte, meu coração se enche de alegria. A mentira descarada me embrulhou o estômago. Kael soltou um meio sorriso gelado e nem sequer a convidou para sentar. Dobrou o jornal, jogou-o sobre a mesa de centro e respondeu com voz cortante: Samira, sua memória é ruim? Ou você acha que todos aqui são idiotas? 2 anos atrás foi você quem, em plena casa simples da Líria, me chamou de inválido inútil. São Paulo inteira sabe como a sua família empurrou a Líria para um casamento por interesse. Então diga logo para que trouxeram essa cesta. Eu não tenho tempo para teatro. Diante de tamanha frieza, minha madrasta se atrapalhou, mas logo vestiu a máscara de vítima. Começou a lamentar que a empresa do meu pai estava novamente em apuros, que os recursos tinham secado e que o banco exigia o pagamento da dívida. Pediu a Kael, em nome dos laços familiares, que adiasse por mais alguns anos a cobrança dos 100 milhões, ou melhor ainda, que simplesmente perdoasse a dívida. Afinal, agora éramos uma só família. Samira, vendo que Kael não cedia, tentou semear discórdia entre nós. Lançou-me um olhar enviesado e, inclinando-se em direção a Kael, falou alto o suficiente para todos ouvirem: mas não deixe esse rostinho angelical da Líria enganar você. Lá na vila ela tinha um namorado, o primeiro amor dela. Eles juravam amor eterno e até pensaram em fugir juntos. Ela só se casou com você por causa da sua fortuna. Você confia demais nela. Ainda vai acabar criando filho de outro. Aquela calúnia descarada foi a gota d'água para mim. Sem dizer nada, peguei meu telefone, abri uma pasta oculta e dei play numa gravação de áudio que eu guardara desde aquele dia no vilarejo. A voz estridente de Samira ecoou pela sala palavra por palavra. Eu ainda sou jovem, tenho a vida inteira pela frente. Não vou enterrar minha juventude ao lado de um inválido. Sim, ele é cadeirante, mas a família dele nada em dinheiro. Se você virar, nora deles vai viver no luxo. Papai está desesperado. Como filha mais velha, você tem obrigação de cumprir seu dever. A gravação destruiu o espetáculo na mesma hora. O rosto de Samira ficou lívido. Os lábios tremiam e ela não conseguiu dizer uma única palavra em defesa própria. Kael se levantou. A altura dele e a firmeza da postura esmagaram as duas mulheres de vergonha. O olhar afiado como lâmina
se prendeu nelas. Vocês ouviram a prova. Minha família faz negócios com contratos, não com caridade para gente ingrata. Quando a situação apertou, empurraram a filha legítima para o sacrifício. Agora que nos veem bem, vem mendigar dinheiro. Isso não vai acontecer. Virou-se para a porta e chamou o assistente em voz alta. Entre em contato com o departamento jurídico imediatamente. Quero uma ação arbitral contra a empresa deles por violação do contrato de crédito. Minha ordem é cobrar os 100 milhões no prazo, nem um centavo a menos, nem um dia a mais. Se não tiverem liquidez, que a justiça leve a leilão a casa, os carros, tudo o que for necessário. Ao ouvir falar em venda da casa e dos carros, minha madrasta caiu no chão e começou a chorar. Engatinhou até mim, agarrou minhas pernas e implorou que eu intercedesse, apelando para os laços familiares e pedindo que eu salvasse a família mais uma vez. Dei um passo para trás, soltando-me com firmeza. Minha voz saiu calma, porém dura. No dia em que vocês me empurraram para o altar no lugar da filha favorita de vocês, qualquer afeto de pai morreu dentro de mim. Eu cumpri meu dever e sacrifiquei minha vida e minha felicidade pelos 100 milhões que salvaram a empresa dele. Todo o desastre que veio depois é culpa de vocês. A partir de hoje, não ousem voltar a cruzar o portão desta casa, nem atrapalhar a nossa paz. Kael fez um gesto e alguns seguranças fortes entraram na sala. Agarraram minha madrasta e Samira pelos braços e as arrastaram até o portão, ignorando os gritos e as súplicas. Os pesados portões de ferro se fecharam atrás delas, rompendo para sempre os últimos laços com aquelas pessoas. Kael então me puxou pela cintura, acariciou meu cabelo e disse baixinho: a partir de hoje, minha única família é você e o nosso filho. Os 9 meses de gravidez transcorreram em paz e felicidade. Kael cumpriu a promessa. Reorganizou sua agenda, montou um sistema de gestão remota e delegou parte dos projetos a diretores mais jovens. Passava a maior parte do tempo trabalhando de casa para cuidar pessoalmente de mim. Comprou vários livros sobre alimentação para gestantes, cozinhava pratos saudáveis e todas as noites massageava minhas pernas para evitar inchaço. O cuidado e a atenção dele fizeram de mim a mulher mais feliz do mundo. Então chegou o grande dia. Numa manhã clara do fim do outono, começaram as contrações. Tudo correu bem. Com a ajuda dos melhores médicos de uma clínica internacional, dei à luz gêmeos lindos, um menino à cara de Kael e uma menina encantadora de traços delicados. A família inteira ficou radiante. Dona Celina carregava os netos nos braços pelo hospital inteiro, sem demonstrar cansaço. Quando os gêmeos completaram 1 ano e começaram a dar os primeiros passos, Kael decidiu realizar algo que vinha planejando em segredo. Havia muito tempo, um casamento de verdade para apagar a lembrança humilhante daquele dia em que entrei na casa dele apenas com uma mala de lona. A cerimônia não aconteceu num salão barulhento de São Paulo, mas num iate luxuoso em mar aberto na costa de Angra dos Reis. Foram convidados apenas os parentes mais próximos e os amigos de verdade. Em meio a rosas brancas, brilho de cristais e o sopro suave da maresia, eu saí para o convés usando um vestido de noiva, feito sob medida de braço dado com Dona Celina. À minha frente havia o mar sem fim e o homem da minha vida firme sobre as próprias pernas, sorrindo com os braços abertos. Kael tomou minha mão e colocou lentamente no meu dedo um anel com um diamante luminoso. Diante do céu, do mar e das pessoas que realmente nos amavam, ele disse em voz alta: obrigado por ter entrado sem medo na parte mais escura da minha vida. Com seu talento você curou as minhas feridas do corpo. Com o seu coração aqueceu a minha alma fria. A partir deste momento você não é apenas minha salvadora e minha esposa fiel. Você é a única mulher em cujas mãos está a felicidade da nossa família. Eu amo você. Os aplausos se misturaram ao som manso das ondas. Olhei para os nossos gêmeos brincando tranquilos nos braços da babá, depois ergui os olhos para o rosto do meu marido, transbordando amor. Sorri. Uma lágrima de felicidade escorreu pela minha face. A vida da moça da serra, que um dia foi forçada a se casar por interesse, parecia ter chegado a um beco sem saída. Mas na verdade foi exatamente ali que ela floresceu e abriu a página mais feliz e completa de toda a sua existência.